Notícias do Leite. A importação de leite é tema de reunião entre o MDA e lideranças agropecuárias. Especialistas falam sobre proteção do mercado nacional. Antes dessa informação, convite especial a você, ajude-nos a chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Pesquise aí no seu aplicativo por Paracatu Rural, inscreva-se e convide os amigos. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, juntamente com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, se reuniram com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, para discutirem a importação de leite no Brasil. O aumento constante das importações tem preocupado o mercado no país. As importações brasileiras de lácteos, de janeiro a maio deste ano, tiveram um crescimento de 212%, principalmente de países do Mercosul. Esse movimento, além de tornar os preços menos competitivos, tem feito produtores abandonarem o setor. Quando a situação é vista sob a ótica do pequeno produtor, as lideranças leiteiras temem até mesmo uma nova onda de êxodo rural. Em Santa Catarina, por exemplo, a base produtiva da pecuária leiteira estaria hoje com apenas 20 mil produtores de leite. O número já ultrapassou 75 mil produtores antes da pandemia, não tem muito tempo não. A Federação e a CNA propuseram ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, de acordo com o portal Milk Point, uma política de apoio ao setor que inclua medidas articuladas entre os governos da União e dos estados para estimular simultaneamente a produção e o consumo, abrangendo a redução da tributação, EGF, que são os empréstimos do governo federal, para o leite, combate às fraudes, criação de mercado futuro para as principais commodities lácteas, manutenção de medidas anti-dumping e consolidação da tarifa externa comum em 35% para o leite em pó e queijo. Outras medidas incluem aquisição subsidiada de tanques de resfriamento e outros equipamentos para os pequenos e médios produtores, o uso obrigatório de leite e derivados de origem nacional em programas sociais. Diante desse cenário, nós vamos dar sequência à série O Leite Futuro, de realização do portal Milk Point. Os especialistas Marcelo Carvalho, Caio Viana, presidente da CCGL, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota Ferreira, depois de apontarem os motivos que impedem o Brasil de ser um dos grandes exportadores de lácteos do mundo, falam agora sobre o balanço entre exportar e proteger o mercado nacional. Às vezes também me parece pouco essa questão de exportação, ela vira um lugar comum, né? A gente precisa exportar mesmo? Ou é melhor a gente proteger o nosso mercado? Que essa é uma discussão que tem gente que fala isso, vamos tentar fechar o mercado, proteger, né? Nós temos 210 milhões de habitantes, um consumo que vai crescer e vamos ficar na nossa. Por que exportar? Então, Ricardo, Marcelo, esse é um ponto muito importante que você levanta, né? Porque a gente tem algo que só os asiáticos têm nesse momento, que é gente querendo consumir leite. O que a gente não tem é renda, mas o consumidor está aí, é um país que ainda cresce a sua população, e é por isso que a gente consegue atrair empresas, tanto no setor de produção quanto de processamento aqui para o Brasil. Mas eu acho que a gente tem que exportar sim. Embora a gente tenha esse mercado interno, tem que exportar para ser competitivo e tem que exportar para aprender a ser competitivo. Porque nós voltamos aí, você está trazendo esse dado aí de 8%, nós voltamos ao passado, né? A gente está com pouca produção, porque o IBGE acaba de soltar mais um dado aí mostrando que a produção nossa está realmente emperrada, embora a gente já tenha discutido isso, as condições no programa anterior, mas se a gente não exporta, nós não vamos ganhar eficiência, porque você só ganha eficiência quando você tem desafios, né, competição efetiva. E para ter competição tem que estar no mercado internacional. A escolha do Caio aqui foi maravilhosa, porque
O pessoal lá do Rio Grande do Sul, aliás, do Sul como um todo, é um exemplo. Eles estão sob impacto de competição há décadas, porque veio lá o Mercosul, pegando eles de surpresa. E por quê? Porque o Mercosul foi uma tentativa de beneficiar a indústria brasileira como um todo, e não o agro brasileiro, e acabou que a indústria não conseguiu fazer. A turma lá do Rio Grande do Sul foi competente, cresceu para cima da região Sudeste. Então, o Sul mostra que ser competitivo significa estar competindo, não tem como ser diferente. Agora, tem uma questão, Marcelo, que eu acho que é até bom a gente conversar aqui, que de um lado tem pobre, do outro lado tem pobre, ou seja, o produtor brasileiro é pobre, a gente tem que lembrar disso, e o consumidor brasileiro é pobre. Então, se nós tomarmos atitudes, por exemplo, de fechar o mercado, nós vamos estar beneficiando o produtor pobre, mas nós vamos estar prejudicando o consumidor pobre. Então, esse é um negócio complicado, nós vamos ter que criar aqui políticas focalizadas e precisa pensar em política pública sim, porque leite é assunto de Estado no mundo inteiro, para que a gente não coloque para correr o produtor, se a gente abrir o mercado, e a gente sabe que o mercado de leite não é essa coisa liberal como muitos imaginam, mas, ao mesmo tempo, se a gente fechar o mercado, nós vamos estar prejudicando o pobre. Então, temos que estar no mercado internacional, temos que ter políticas de exportação, de apoio à exportação. Já temos regiões competitivas aqui no Brasil, que têm baixo custo de produção e têm eficiência, mas nós temos que resolver aí também a situação dos dois pobres, que estão nas duas pontas. Isso a gente faz com políticas públicas. Mercado mais políticas públicas permite a gente começar a ser competitivo. Competição não surge só de um tentando se viabilizar, não. É um conjunto de relações privadas e públicas que definem competitividade. Marcelo, só para complementar o Paulo aí, do mesmo jeito que a gente falou, né, da importância das exportações, eu queria destacar também a importância das importações. Eu acho que o país aberto é um país que faz parte da cadeia global de valor. Quer dizer, as importações também ajudam a melhorar a produtividade e eficiência na cadeia produtiva. País ou setor que está avesso, que é fechado à concorrência mundial, fica atrasado, é fadado ao fracasso. Olha aí, os países mais abertos são os países que mais cresceram no mundo nos últimos anos. Então, acho que defesa comercial, protecionismo, isso só deve ocorrer quando você está realmente colocando algum setor em risco devido a alguma concorrência desleal. E concorrência desleal verdadeira, não inventada, como muitas vezes forçada a barra, né? Então... Caio, você quer comentar isso? Eu quero comentar, porque eu acho que a gente pegou num ponto nevrálgico aí para a discussão da competitividade e o abastecimento interno. O mercado interno brasileiro é um mercado fantástico, né? Logicamente que ele tem as suas limitações pelo poder aquisitivo, e ele é muito sensível ao poder aquisitivo quando atinge preços que foge aí a capacidade da massa consumidora, a gente tem problemas. Mas se o leite importado nos países de origem tem uma condição tributária semelhante à do Brasil, se tem uma condição de produção mais difícil que no Brasil, né, nós não podemos aceitar que a gente tenha que criar barreiras às importações por ineficiência nossa. Então, nós temos que fazer Estamos aí à véspera de uma reforma tributária. Eu sempre falo, a gente tem que ter muito cuidado para que essa reforma tributária não deixe o setor leiteiro brasileiro numa condição mais difícil ou mais tributado que o leite nos principais países produtores. Nós temos que estar em igualdade de condições, aí a carga tributária não pode ser, e ela não é só a carga tributária direta, a indireta também, nos insumos, nos meios de produção, nos equipamentos. Então, se a gente tivesse cuidado de ficar em equilíbrio
com a questão da carga tributária de produção, dos meios de produção de leite em relação aos principais países. E aí nós vamos para um preço balizado no mercado internacional, que a gente sabe. Quando é que o Ricardo sabe aí? Quando é que o Brasil foi grande exportador de leite? Quando o mercado descolou, foi para patamares muito altos, aí acima de $4.500, nós nos tornamos competitivos. Abaixo de $3.500, o Brasil passa a ser importador de leite. Então, nós temos que ter a consciência que o leite tem um patamar internacional e que nesse aí nós temos que nos enquadrar e temos que conseguir os produtores ganharem dinheiro, terem rentabilidade em patamares médios de mercado, e senão nós nunca poderemos pensar em exportação, além do que as questões sanitárias, né, não vamos abordar aqui porque são amplas, mas já foi trilhado um bom caminho e a gente tem que seguir perseguindo. Nós temos condição sanitária nas outras proteínas animais, e o leite também tem que seguir o mesmo caminho. Mas eu vejo que essa questão é nos posicionarmos com possibilidade de, num patamar de preços internacionais balizados, a gente ainda assim conseguir, o produtor brasileiro conseguir ganhar dinheiro, ter rentabilidade. Aí o trabalho que a gente falava aí da eficiência do sistema não é só dentro da porteira, mas também a questão de logística das empresas, das indústrias, e aí sim nós afastaremos definitivamente o fantasma das importações, e aí o produtor brasileiro sempre assombrado cada vez que o câmbio ou o preço internacional favorece o Mercosul, vamos dizer, inunda de lácteos aqui, e essa descontinuidade é ruim para todo o sistema de produção. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Bom, então, reforçando, para você ser nosso parceiro, primeiramente eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal youtube.com/paracaturural ou simplesmente pesquisando no seu aplicativo por @paracaturural. Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho, convide os amigos também para acompanhar o conteúdo do Paracatu Rural no YouTube. Além do YouTube, você também pode acompanhar o nosso conteúdo em outras plataformas, pesquisando por Paracatu Rural também, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de podcast. No nosso site, paracaturural.com, você pode cadastrar o seu e-mail. E ainda, nas publicações, você curte, comenta, salva, compartilha também com os amigos, marca os amigos, né? Comenta os posts, os vídeos. Se puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você, empresário, anuncie o seu produto e a sua empresa, o seu serviço, aqui no nosso programa, no nosso site ou nas redes sociais. Assim você estará nos ajudando a trazer mais notícias, mais informações do agro nacional e internacional no nosso Paracatu Rural. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online, pela TV e pelo rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui, hein? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.